Questão 59. Sandel, a tirania do mérito. O que aconteceu ao bem comum? A crítica ao modelo de pensamento apresentado no texto fundamenta-se na postura de desvalorização do quê? Olha só, aqui é uma questão difícil, tá? Considerada, eu acho que a segunda mais difícil da prova. Inclusive, aqui eu tenho a separação das questões, né? Então, tem algumas, ó. Essa aqui foi a segunda questão mais difícil da prova, uma dificuldade acima de 700, tá? Então, teve duas mais difíceis. Essa aqui, tá? Foi a mais difícil da prova. E essa aqui foi a segunda mais difícil da prova, tá? Então, se você errou essas duas, parabéns. Tua coerência pedagógica está muito boa. Quando eu não gabarito uma prova e eu erro alguma questão, digamos que eu falo, fiz 42, e falo assim, pô, qual que eu errei? Pô, foi as duas mais difíceis? Show! Coerência pedagógica lá em cima, vou tirar uma nota quase máxima, entendeu? Porque é uma questão super difícil que eu errei, tá? A crítica do modelo de pensamento apresentado no texto fundamenta-se na postura de desvalorização do quê? A concepção tecnocrata está associada à fé em mercados. O que é a tecnocracia, tá? A tecnocracia, ela vai dizer que o poder, tá, precisa ser exercido, ou seja, a ideia de poder, a ideia de exercício ali do poder deve ser feita por pessoas que possuem a técnica, tá? Pessoas que possuem técnica, que possuem conhecimento científico, técnica e conhecimento científico. Associado muito ao positivismo, se você for pensar, tá? É um pensamento mais positivista, tá? Então, a concepção tecnocrata, ela vai associar o seguinte: para você exercer ali um poder, para você ocupar um cargo de poder, seja de presidente, seja de qualquer outro cargo, né? Você precisa ter formação. Tem que ter feito uma faculdade, tem que ser especializado e tudo mais, né? Isso é uma visão tecnocrata. Né, você coloca a pauta de que você precisa ter uma formação acadêmica, conhecimento técnico e científico para poder dar uma opinião ou para poder exercer o seu direito dentro de algum fundamento. Então, se você não tem o conhecimento técnico e científico, a sua opinião ela já é meio que inválida dentro do fundamento, né? Então, se você é da fé de mercado, não necessariamente no capitalismo livre, laissez-faire, mas uma crença mais ampla de que mecanismos de mercado são os principais instrumentos para alcançar o bem público. Esse modo de pensar é tecnocrático, no sentido de que esvazia o discurso público de argumentos substancialmente morais e questões ideologicamente contestáveis, como se fossem assuntos de eficiência econômica, domínio de especialistas. Então, o que está dizendo é, quando você traz a tecnocracia, você esvazia. Então, assim, se a gente vai falar sobre desigualdade social, desigualdade de renda, racial no Brasil, você vai esvaziar o discurso porque você não vai ouvir a opinião de quem não é um grande especialista. Então, você coloca na mesa somente grandes especialistas da economia. Muitas vezes, esses grandes especialistas da economia têm uma visão tecnocrata, uma visão muito mais pautada na economia, mas não tem uma visão social. Né, uma visão da periferia, uma visão da desigualdade. Então, por que você esvazia o discurso? Porque você tira a possibilidade de, às vezes, você escutar uma pessoa periférica, uma pessoa que mora ali numa região que sofre desigualdade, e o que essa pessoa tem a falar, o que ela tem a dizer, qual que é o sentimento dela, qual que é o ponto de vista dela sobre a desigualdade. Só que ela não é ouvida, porque como ela não tem a técnica, tá, ela não tem capacidade técnica ou capacidade ali racional para poder argumentar. Então, o argumento dela não é válido, né? Então, só os especialistas podem falar. A verdadeira divisão, argumentaram eles, não era mais esquerda ou direita. Ou seja, não é uma questão agora de esquerda ou direita, é uma questão de quem sabe, ou seja, quem estudou para estar falando alguma coisa, entende? Aberto versus fechado. Insinuava que, contrário à terceirização, tratando-se do livre comércio de fluxos, nos capitais irrestritos eram pessoas de mente fechada, não de mente aberta. Eram os tribais, não globais. Então, ele está dizendo aqui, aqueles que não têm a técnica, né, precisam apenas engolir, né, e aceitar, né? Como se fosse na concepção de colonização, de tribos, entende? Tem um especialista falando, então o especialista está falando ali no quesito de economia, você não sabe nada, você não fez faculdade lá na principal, sei lá o que e tal, você não manja. Então, por favor, só engula e entenda, aí você acabou. Né? Por que você está questionando? Você não sabe de nada, entendeu? Ou seja, é como se fosse um colonizador com as tribos indígenas, entendeu? Aceita, né? Ele vai dizer, a crítica ao modelo de pensamento apresentado no texto fundamenta uma postura que desvaloriza o quê? O que essa postura desvaloriza, né? Ela desvaloriza o debate amplo, né? Ela desvaloriza a discussão, o debate, né? E quando a gente fala de debate, quando a gente fala de opinião, tá? A gente está falando basicamente de política. Porque o que é a política, né? O que é o fazer política, né? Quando a gente fala do advento da polis, todo homem é um animal político, né? É aquele homem que ele tem consciência da sua existência. E tendo consciência da sua existência, ele tem opinião crítica sobre a sociedade, sobre as coisas que o rodeiam, né? Então, quando a gente... O que ele desvaloriza? Ele desvaloriza o debate político, a opinião política. A opinião onde a gente vai escutar todos. O que é a opinião política escutar todos? O que é a democracia, né? Você escutar todos, entre o que sabe mais e o que sabe menos. A gente não vai fazer juízo de valor, né?
né? O juízo de valor não vou escutar isso aqui porque ele não estudou na melhor escola. Não, vamos escutar todos. Por mais que a opinião do cara não seja uma opinião tão fundamentada assim, por mais que ele não tenha uma grande base escolar ou um conhecimento científico, talvez ele tenha algo a agregar. Talvez a sua experiência, tá, empírica seja importante para a gente conhecer a realidade, né? Então a gente vai fazer uma discussão sobre, sei lá, segurança pública no Estado. A gente vai ouvir apenas de forma tecnocrata, alguém que é formado em segurança pública, apenas o policial, apenas o governador do Estado. Mas e o periférico, a pessoa que mora na periferia, que mora na favela? Não, ela a gente não vai escutar, porque ela não é... agora ela é especialista em segurança pública e ela tem opinião para dar. Ora, essa é uma opinião tecnocrática, porque se você achar que só o especialista em segurança pública pode dar opinião, então pouquíssimos vão poder dar opinião sobre qualquer coisa. Porque daí, do ponto de vista, se a gente falar sobre saúde, eu vou dizer que somente um médico especialista na área específica lá pode dar opinião sobre saúde. E aí você não tem nenhuma opinião sobre saúde, você não tem nenhuma decisão, você não pode nem dizer, por exemplo, né, se você acha que, sei lá, se você quer tomar uma vacina ou não, se você quer tomar um medicamento ou não, se você vai no hospital ou não, ou seja, você não tem opinião, você não tem mais direito à cidadania. Quando a gente cerceia isso, você não tem opinião a nada. Porque se você não é formado em nada, você é um aluno, sei lá, tá na escola ainda, nem passou na faculdade, então basicamente você não tem direito a nada, você tem que calar a boca e ficar quieto, entende? Porque você não sabe nada. Mas não é assim, eu não posso já deduzir que você não sabe nada, porque daí eu estaria cerceando o teu poder político, né? A tua participação política. Por mais que às vezes você não seja formado, mas você tenha a capacidade de ler, de pesquisar e de ter uma opinião baseada nas suas vivências. Às vezes a opinião pode ser burra, tudo bem, mas você tem ainda a sua opinião. Então, esse discurso, ele desvaloriza o quê? O sistema financeiro? Não vai desvalorizar o sistema bancário. A participação política? Sim, ele desvaloriza a participação política, porque ele centraliza o poder na mão de poucos, na mão dos técnicos, entende? E aí, a partir disso, a gente vai tirando. E aí você vai falar bem assim, Renato, é muito fácil falar de, sei lá, de criminalidade, é muito fácil falar disso aqui, de saúde, sei lá o quê, mas vamos falar até mesmo da educação, tá? A visão tecnocrata vai dizer, qual que é a melhor escolha para a mudança do SISU, para a mudança do Enem, né, para a mudança das faculdades, né? Essa mudança, o aluno ele não tem capacidade de argumentar sobre isso, porque ele é só um aluno de Enem vestibular. Então quem vai decidir isso tem que ser especialistas em educação, né? Então, sei lá, é o cara que cuida da segurança da educação, o ministro, sei lá o que e tal, eles fazem uma reunião, debatem lá e o que ele decidiu, tá decidido. Entendeu? Essa é uma visão tecnocrata. Por quê? Porque limitou a participação política. O que é abrir a democracia? É você parar e escutar quem vive esse processo, como se fossem os alunos. Qual que é a opinião dos alunos? Eles são favoráveis ou contrários a isso, entendeu? Aí, a partir da opinião dos alunos, escutando a todos, várias opiniões, contrárias, positivas ou não, aí os técnicos podem entrar e vir com um rebate, né? Com um debate, a argumentação. Não, mas isso aqui pode ser feito assim. A mudança de SISU é péssima. Vai vir alguém e vai argumentar. Não, mas tem isso, tem aquilo, tal. Agora eu tô entendendo um pouco mais. Muita visão que você tem uma visão sua. Eu vou lá e argumento com autoridade, entendeu? Eu consigo mudar a tua opinião, ou não, entendeu? Ou posso não mudar, mas você tem a liberdade política de discordar, entendeu? O problema é quando você não tem nem a liberdade política de discordar, né? Que aí eu digo, se você não tá aceitando o que eu tô falando, é porque sua mente é fechada. Aí a questão se torna mais fácil do que ela parece, né? Agora, olha só, intercâmbio comercial. Em nenhum momento do texto ele tá falando sobre um intercâmbio entre países, né? Entre cultura, mas ele tá falando até mesmo dentro de uma mesma nação, né? Do mesmo país. Produção exportadora, mais uma vez, a questão ela não é apenas um caráter econômico aqui, né? Não é apenas um caráter econômico-financeiro a discussão. Não restringe a isso, né? A discussão ela tá muito mais no conceito de democracia, num conceito de participação. Comportamento diplomático. Aí entra a grande questão. A diplomacia, ela acontece entre países, tá? O comportamento diplomático é um comportamento que envolve países. A diplomacia entre países. Só que o texto, ele não está se tratando apenas da diplomacia entre países, entre a conversa entre países, mas dentro de uma própria nação, ali dentro, né? Um comportamento mais democrático e não diplomático, tá? Então seria fundamentos na postura que desvaloriza o comportamento democrático, talvez desvalorizasse isso. O comportamento diplomático, diplomático é um grande distrator. Diplomático é muito mais conversas entre grandes governantes e líderes, né? Por exemplo, você não é um diplomata. Inclusive, a prova para ser diplomata no Brasil é a prova mais difícil que tem. Sabia disso? A prova mais difícil que existe no Brasil é a prova para ser diplomata. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards
próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.